Livro Reencarnação em Vida, da médium espanhola Amália Domingues Soler. Capítulo 25. A Última Valsa. Estando certo, verão em Deva, fomos uma tarde com vários banhistas dar um longo passeio pelo campo. Chegamos a uma quinta, descansamos na terra, que era muito espaçosa, e afortunadamente para os jovens, apareceu como que caído do céu um moço italiano que tinha um realejo e em seguida se improvisou um baile. Todas as moças dançaram, menos uma linda jovenzinha que estava acompanhada por sua avó. Um cavalheiro chamado Álvares, que estava com duas filhas, disse à anciã: "Por que Suzano não dança?" "Porque enquanto eu viver não dançará, o baile é a perdição da juventude." "Senhora, quando os jovens dançam diante de suas famílias e são homens decentes, os que a acompanham, é uma distração honesta e até higiênica. Vamos, deixe-se de capricho e permita que sua neta dance com seu amigo Sandoval. Todas as primaveras têm suas flores." "Sei por experiência, senhora." Suzano não falava com os lábios, mas seus olhos diziam eloquentemente o que desejava. Olhou sua avó e esta, depois de 1000 negativas, por fim acedeu. A linda moça começou a dançar com entusiasmo de suas 17 primaveras. Álvares, a avó de Suzano e nós afastamos-nos um pouco do baile e nos sentamos juntos a um tanque, dizendo à velha senhora: "Era necessário que o senhor pedisse para que eu deixasse minha neta dançar. É muito engenhosa e não se pode deixar com toda a liberdade às moças, que logo resultam fatais consequências." "Todos os extremos são viciosos", replicou Álvares gravemente. "Ninguém melhor que eu poderá dizê-lo. O que vi em minha família é para que lhe sirva de experiência. Vou contar porque concedo a meus filhos todos os gostos que posso. Lembra de seu irmão Pepe, o mais velho? Lembra? Boníssima pessoa." "Sim, era muito bom, mas muito esquisito." "Lembras que se casou e se encerrou em casa? Sua esposa, depois de 1 ano de casado, deu à luz uma menina e morreu 1 hora depois do parto. Meu irmão ficou inconsolável e durante muito tempo olhou sua filha com desagrado, porque dizia que ela era a causa da morte de sua mãe. Por fim, perdeu aquela fatal mania e queria Margarita com delírio, mas sem estudar o caráter de sua filha, que era uma imaginação de fogo, uma alma sonhadora, e tinha os olhos mais negros que um abismo. Seus olhares contavam uma história, tinha uma voz de anjo. Era uma jovem verdadeiramente encantadora, delirava com a música e o baile, e seu pai empenhou-se em fazer viver de maneira monástica. De manhã, muito cedo, a levava à missa, fazia com que se confessasse semanalmente, e durante o dia não permitia que Margarita saísse para parte alguma. À noite, por muito favor, vinha um momento à casa e minha mãe me repreendia meu irmão e dizia-lhe: "Homem, tu não tens vontade de ir a parte alguma. Deixa que Margarita venha comigo, que irá bem guardada." Mas ele respondia: "Minha filha não veio ao mundo para se divertir. Nele entrou fazendo uma morte. Se sua mãe tivesse vivido, seria outra coisa, mas do modo que mudou o plano de minha vida, por nada no mundo mudarei de método." Minha mãe, para evitar aborrecimento, se calava, aconselhando sua neta a ter paciência, e me dizia que desejava que Margarita fosse minha esposa, para sair desse cativeiro. Eu gostava de minha sobrinha, mas sabia perfeitamente que não lhe agradava como esposo. Ela era sonhadora, e como aquela vida de escravidão, suas ideias se exaltaram muito mais. O dia que ela completou 18 anos, casou-se uma minha irmã, e por esse motivo houve em casa um grande baile. Meu irmão veio com sua filha, não permitiu que ela dançasse uma só vez. Foi inútil que minha mãe e eu suplicássemos. E ao insistirmos, disse: "Vocês farão com que me retire." Margarita, ouvindo aquelas palavras, assegurou que não bailaria, mas que por Deus a deixasse assistir até o final da festa.
Seu pedido chamou minha atenção. Segui seus olhos e logo soube por que tinha tanto empenho em ficar. Um jovem pianista, meu amigo, de tipo muito romântico, pálido, com abundantes e belos cabelos, com os olhos que contavam uma história de lágrimas, havia poderosamente chamado sua atenção. Seus olhares o seguiram por todas as partes. Ele não havia se fixado nela, tanto assim que tocaram uma valsa, composta por ele, a qual dançou com uma jovenzinha. Seja porque sua satisfação de compositor viu-se exaltada, porque a música fazia bater seu coração e seu par fazia-o sentir. O certo é que meu amigo estava entusiasmado e Margarita o seguia analante com seus olhos, dizendo-me: que valsa harmoniosa, se pudesse dançá-la, acreditarias? Pergunta. Disse-me olhando atentamente: se eu pudesse dançar esta valsa, a felicidade me mataria. Pois então é melhor não dançar, disse sorrindo para dissimular minha atenção. Os pares cansaram-se de dançar, e ao deixar de vibrar o piano, Margarita empalideceu. Levou as mãos ao coração e disse-me: tenho frio e calor ao mesmo tempo, mas nada digas a meu pai, que me faria ir. Mas a pobre menina começou a tremer convulsivamente e teve que abandonar o salão, dizendo-me ao ouvido: leve-me amanhã esta valsa, não esqueças. No dia seguinte, Margarita teve que ficar na cama, mas ao ver-me disse: se trazes a valsa, toca. Sentei-me ao piano, comecei a tocar, e ela, segundo me disse seu pai, ao escutar a música, chorou silenciosamente, depois fechou os olhos e adormeceu. Margarita continuou enferma de 18 a 20 dias. As noites passava-se com febre, pela manhã se repunha por completo. Perguntava por mim, ao ver-me dizia: toca a valsa, enquanto escuto essa música, sinto-me bem. Seu pai estava como louco, porque os médicos lhe disseram que Margarida morreria sem remédio. A tísica, a devoradora, e asseguraram que ele, com seu método de vida, havia acelerado a morte de sua filha, porque uma imaginação como aquela necessitava uma vida expansiva. Com essas emoções naturais da juventude, sair, brilhar, desfrutar os encantos que oferece a primeira idade da existência. Meu irmão, repito, estava como louco e querendo dar remédio quando o mal já estava feito. Começou a dizer a Margarita que quando ficasse boa viajaria e levaria a todas as diversões que quisesse. E me deixaria dançar? Perguntava a enferma. Tudo quanto queiras, dizia meu irmão. Bailaremos aquela valsa? Disse-me Margarita, olhando-me com inteligência. Eu, tendo esperanças por ser ela tão jovem, falei ao jovem pianista do entusiasmo que minha sobrinha tinha por sua valsa. E ele, agradecido, ofereceu-se para tocá-la, já que tão bom efeito lhe produzia. Era isto que eu procurava. Fui com ele à casa do meu irmão e disse a Margarita: escuta atenta, que ele mesmo vai tocar a valsa. A pobre menina olhou-me de um modo tão significativo que nunca esquecerei a expressão daquele olhar. Ficou tão animado e contente que quis levantar, e como os médicos disseram que poderíamos deixá-la fazer o que quisesse, meu irmão fez vir a criada e nós fomos para o salão. Eu disse a Frederico que continuasse tocando a valsa, e dentro de pouco entrou Margarita no salão, pálida como uma morta, mas tendo um rosto iluminado por um divino sorriso. Frederica a olhou e ela para ele. Ambos se compreenderam. Meu irmão estava contentíssimo, não sabia o que fazer com Frederica. Desde aquele dia meu amigo teve franca entrada em sua casa. Minha sobrinha aliviou-se ao ponto de seu pai, em celebração, querer dar um chá onde a juventude cantasse e dançasse. Margarita estava aturdida ao ver a mudança de seu pai e tinha ilusões pensando que iria bailar sua adorada valsa com Frederico. Ambos faziam muito bom par. Ela mesma, com febril atividade, dirigiu a confecção de seu traje de baile, que era de um tule branco adornado com guirlandas de margaridas. Quando apresentou-se no salão, apoiada em meu braço, todos os convidados lançaram um grito de admiração. Estava formosíssima. Eu a olhava e não sei por que tinha medo. Primeiro cantou-se e ela estava animadíssima, Frederico entusiasmado. Assim chegou a hora de dançar.
tocaram a valsa favorita de Margarita, e esta, pela primeira vez em sua vida, começou a dançar. Não sei porquê, não a perdia de vista, e ainda que eu também dançasse, toda a atenção tinha fixa nela e involuntariamente recordava o que ela me dissera: se eu bailasse esta valsa, a felicidade me mataria. Primeiro tocaram pausadamente, mas era uma música tão especial que sem querer o pianista tocava depressa, e os que dançavam seguiam rapidamente o compasso. Minha companheira sentiu-se cansada e eu alegrei-me porque fiquei livre para olhar Margarita, que dançava entusiasmadíssima. Seus pés não tocavam a terra. Não parecia uma mulher, e sim um sildife, uma fada, uma dessas figuras aéreas que se vê em sonho. Frederico, enlouquecido ante aquela maravilhosa aparição, continuava dando voltas sem saber onde estava, quando subitamente lançou um grito horrível ao ver que a cabeça de Margarita, aquela encantadora cabeça que respirava juventude e vida, buscou apoio em seu ombro, lançando um débil gemido. Pegou-a como quem pega uma criança, saiu como um louco do salão. Corri atrás dele e quando pude alcançá-lo, encontrei Margarita nos braços do pai de seu avô, com os olhos fechados. Entreabriu-os no momento e disse com a voz apagada: que toque a valsa, essa música me dá vida. Frederico correu como um demente e começou a tocar piano. Margarita endireitou-se, escutou alguns segundos com verdadeiro êxtase e, sorrindo como podem sorrir os anjos, morreu. Com esse vestido de baile, a colocamos no caixão. Casei-me logo, fugindo de sua lembrança. Sempre havia bailando sua primeira e última valsa. Frederico, verdadeiro artista, ficou tão impressionado que teve que ir à América para apagar a impressão que Margarida lhe causou dançando. Diz-me: creia-me, Álvares, tua sobrinha não era uma mulher. Foi-se porque era impossível que estivesse na terra um ser tão imaterial. Quando eu falava com ela, parecia-me que estava em outro mundo. Eu, de minha parte, que nunca havia sido idealista, mas muito dado à lógica, acreditava firmemente que o pai assassinara Margarita pouco a pouco. Aquela criatura vivia Marte e morreu porque era impossível resistir a tanta contrariedade. Seu organismo teve que ressentir-se daquele martírio contínuo. Como tive experiência em minha família quando casei-me e minhas filhas pediram-me carinho, fui para elas um pai verdadeiramente complacente. Minha esposa se ri muitas vezes, mas não muda o meu plano. E muito mais desde que Margarita me aconselha como hei de educar minhas filhas. Que diz, contestou a anciã, pois Margarita morreu. Como pode aconselhá-lo? Muito simplesmente, seu espírito se comunica comigo. Ave Maria Puríssima, que me diz? Pergunta. Não se recorda que sou espírita? Pergunta. Mas homem, isso de espiritismo é uma farsa. A senhora está cometendo um erro. Desculpe-me que lhe diga. Não direi que não haja farsantes entre os espiritistas, mas cada um fala da feira, segundo lhe foi ela, e do modo por que conheci o espiritismo. Não tenho a menor dúvida do que é verdade. Como o senhor o conheceu? De maneira mais simples. Minha filha mais velha teria uns 6 anos, quando uma noite eu estava escrevendo e ouvi Matilde chamar-me aos gritos. Corri para ver o que havia. Encontrei sentado na cama dizendo-me: ai papai, aqui está uma senhora de branco que me quer abraçar. Sem saber por que, pensei em minha sobrinha. Perguntei-lhe quais os sinais que tinha a senhora, e minha filha descreveu a figura de Margarita. Ela não a havia conhecido, nem havia visto nenhum retrato de minha sobrinha, porque seu pai, entre muitas esquisitices, nunca a deixou retratar-se. E o que mais me chamou a atenção foi o que me disse: leva a mão ao peito e me assinala um ramo de margaritas brancas, que estão manchadas de sangue, assim como o vestido. E justamente de Margarita, ao morrer, havia sido uma golfada de sangue que manchou todo o peito. Essa particularidade me chamou vivamente a atenção e me fez pensar mais ainda o fato de minha filha acostumar-se a ver essa aparição, dizendo-me
dizendo-me muito a miúdo: aqui está a senhora vestida de branco, diz que me quer muito, e a ti também. Consultei um amigo, padre por certo, e este me disse: não tenhas a menor dúvida que tua filha vê o espírito de Margarita. Os mortos vivem. Comprei os livros de Kardec, li, estudei-os, fiz experiência para ver se era médio e tive a imensa satisfação que Margarita se comunicasse comigo, que é um espírito muito bom e muito sofreu na terra. Ela ajudou-me a educar minhas filhas e sempre me disse que adoce quanto possa as horas de suas vidas, pois fartamente amargas costumam ser na terra. Por isto, hoje, quando vi que a senhora fazia com sua neta, não a deixando dançar e desfrutar um prazer tão inocente, recordei-me de Margarita, que foi vítima da tirania paterna. Terminou o baile, Susana abraçou sua avó e todos regressaram à hospedaria. Satisfeitos do passeio, em particular as moças e os jovens, nós que já tínhamos noções do espiritismo, naquela mesma noite perguntamos a Álvares se tinha inconvenientemente em evocar sua sobrinha para vê-la escrever. Disse-nos que nenhum, e depois do jantar com sua esposa e filhas vieram a nosso quarto e com grande recolhimento evocamos Margarita. Primeiro veio outro espírito e depois ela, que deu uma comunicação muito comprida. E como se refere à educação dos jovens, cremos oportuno copiar alguns parágrafos. Álvares foi tão amável que nos deu uma cópia que começamos assim. Aqui ele vai relatar a comunicação que o espírito da Margarita deu para eles, né? Que eles evocaram o espírito dela lá na casa deles. Que formosa é a juventude, que ingratos sois na terra. Muitos de vós não concedem a essa idade seus inocentes gozos e suas puríssimas alegrias. Em todas as idades do homem dominam as ambições, mas na juventude tudo é pureza, tudo é abnegação, tudo é poesia. Pai de família, concedei-vos a vossos filhos essas inocentes expansões que tanto agradam ao espírito, que tanto o alentam e servem para adoçar seu sentimento. Contenta-se com tão pouco a juventude. Eu, quando estive na terra, teria sido ditosa em passar pelo campo com uma amiga a quem contar meus sonhos, mas vivi tão só e contrariada que minha imaginação sonhadora chegou à exaltação do delírio. Amei a música como loucura. Dei a certos bailes tal encanto, privada como estava de todas as distrações juvenis, que a força comprida de minhas emoções, destruiu meu organismo, quando meu débil corpo agitou-se ao compasso daquelas doces notas que tão profundamente impressão me causaram. Pais de família, não aumenteis com vosso método de educação os sofrimentos da existência. Concedei a vossos filhos essa liberdade moderada que harmoniza o trabalho e o recreio. Fazei com que trabalhe de acordo com a medida que dais ao tempo, uma semana se necessário, e o dia consagrado ao descanso, concedei-o inteiro. Deixai-os, se possível, que saiam ao campo, que respirem livremente. As condições da vida terrena são monótonas, a existência que se converte em dolorosa expiação pela ignorância que domina. Eu vivi morrendo, a prova que escolhi foi superior às minhas forças, e o que habitam esse mundo deve fazer um estudo especial para que vivam agradavelmente os que dependem de vós. Observai suas tendências, suas inclinações, e se estas não podem prejudicá-los, fazei todo o possível para que realizar seus sonhos, essas jovens almas sedentas de amor e de luz. O espírito está muito escravizado, vossas leis, vossa autoridade paterna, vossos velhos costumes, tudo conspira contra a pobre mulher, que tem que viver à mercê de seus pais, e se estes não procuram diminuir os sofrimentos inertes à vida humana, o espírito, em sua primeira época, vive estacionado ou deixa seu envoltório como eu fiz, porque o sofrimento chega a gastar o organismo. Eu vivi sem fazer nenhum adiantamento,
E os pais, o que devem desejar é o progresso de seus filhos, que são espíritos que vieram pedir-lhe apoio, amparo. Quando um amigo vos pede um favor, se quereis, vos esforçais para atendê-lo, pois bem, os filhos são amigos de além-túmulo, que se associam a vós, não para que os escravizeis, nem para mortificá-los, nem para fazê-los viver contrariados, senão para aconselhá-los e ajudá-los, e afastar os obstáculos que sempre se encontram no escabroso caminho da vida. Os filhos procuram seus pais, aliados, companheiros, oferecem-lhes um meio de progredir, porque amando o espírito progride, e unidos, pais e filhos, por esse caminho superior a todos os amores da terra, uns e outros progridem, porque amam e se ajudam mutuamente. A criança sem os cuidados dos pais não pode viver, e o velho sem as atenções de seus filhos e as carícias de seus netos é como uma árvore morta que se desprende de suas folhas secas e nada deixa atrás de si. Convém muito os terrenos do estudo do Espiritismo para vos convencer de que os pais não são os árbitros da sorte de seus filhos, que sua obrigação é querê-los, instruí-los, fazendo com eles o que fazem aqueles mesmos seres fizeram, o que talvez aqueles mesmos seres fizeram conosco, quando vos serviram de pais em anteriores existências. O dever do espírito é amar tudo que o rodeia e por lei natural, deve querer com mais anelo os seres ligados a ele, por laços materiais, sem fazer nunca valer sua autoridade de pai para mortificar ao terno ser, que a providência pôs a seu cuidado. Não os fazeis responsáveis por nossos desacertos, pois o mero fato de encarnar na terra é prova que tendes de saldar longas contas. Pais de família, amai os vossos filhos, querei e ademais compadecei desses pobres jovens, desses débeis lírios que murcham e morrem sem lhes faltar o calor de vossas carícias. Eu fui uma dessas pálidas agucenas, minha alma não pôde exalar o perfume de seu amor. Eu amava a arte em todas as suas manifestações. Eu tinha um mundo de sentimento em meu coração, e a exuberância de minha extrema sensibilidade rompeu todas as fibras de meu ser, dando um valor sobre-humano a umas quantas notas musicais. Todas as ilusões de minha alma sonhadora, todos os desejos que havia alimentado, todo o amor que ardia em minha alma, o encontrei expresso na valsa que me fez sentir todas as emoções do céu e todas as torturas da terra. Não é a vossa linguagem a mais apropriada para dizer o que senti com aquela valsa. Entre essa música e minha há toda uma história. Ao ouvi-la nos últimos tempos na terra, não podia compreender por que me causava tão profunda impressão. Hoje tudo me explico, tudo está enlaçado na vida. Não há sorriso que não tenha o seu ontem, não há gemido que não esteja composto de múltiplas recordações. O amor dos espíritos entre si é o encarregado de fechar todas as feridas do coração. Amai-os, dai aos seres que tendes a vosso cuidado uma vida expansiva, agradável, sorridente. Procurai que os jovens sorriam, aprendei da natureza. Na natureza, cada estação tem suas flores e frutos. De igual maneira, as idades do homem têm suas diferentes aspirações. Deixai que a criança brinque e se agite. Deixai a jovem sonhe e sorria. Deixai que a jovem sonhe e sorria. Já que mais tarde a idade madura e a velhice oferecem ao espírito sérias meditações, profundos desenganos e amargo tédio. Não enveneneis a água da vida, que já se turva com vossas lágrimas. Triste é contemplar uma árvore centenária que inclina sua copa esmagada pelo peso dos séculos, mas é mais triste ainda ver um arbusto que cai destroçado por um furacão. Aos espíritos, quando encarnam, convém prolongar sua permanência no mundo que escolheram, porque assim utilizam o seu tempo, trabalham e se fortalecem.
Mas o ser rodeado de uma atmosfera asfixiante que não é a sua, faltando-lhe as condições vitais necessárias ao seu organismo, sucumbe como eu sucumbi, afogada pelas emoções. Foram tantas que ainda não me encontro com a serenidade suficiente para lhe contar o laço misterioso que existe entre minha vida e a última valsa que me fez entrever o céu e me faz sofrer a crise suprema que chamais morte. Amai, amai muito, que o amor é o hálito de Deus. Achamos muito lógicas as reflexões desse espírito. Cremos que a juventude deve se conceder horas de repouso e de distração, sem descuidar de lançar intimamente o útil e o agradável. Se fosse estudado detidamente o caráter de cada indivíduo, a vida seria muito mais produtiva e as encarnações dos espíritos mais aproveitadas. De um ser contrário, nada de bom se pode esperar, nem em seu propósito, nem no bem dos demais. A dor é muito egoísta, não se ocupa a não ser de si mesmo, e a felicidade é mais generosa. Se parece ao sol que para todos estende seus raios, do mesmo modo as almas difundem o prazer ao seu redor, e os seres que vivem como viveu a pobre Margarida não estão na vida real. Sua imaginação exaltada os faz delirar até morrer escutando a doce harmonia de uma valsa. O espírito, para progredir, tem que viver dominado pela lógica da razão, no firme terreno da verdade. Reencarnação em vida da médium espanhola Amália Domingues Soler.